Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nesta aula vamos ver. Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco a respeito da classificação de funções. Vamos falar um pouco da questão da função injetora. O que é uma função injetora? Nós chamamos uma função de A em B de função injetora se e somente se dados o valor de x um diferente do outro, nós temos imagens também diferentes uma da outra. Ou seja, se eu tiver um x diferente do outro, eu tenho que ter também os valores numéricos dessa função também diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Então, imagine que eu tenha o conjunto A formado por 1, 2 e 3 e o conjunto B formado por A, B e C. E nós vamos fazer as associações. O elemento 1 do conjunto A é associado ao elemento Azinho do conjunto B. O elemento 2 do conjunto A é associado ao elemento Bzinho do conjunto B. E o elemento 3 do conjunto A é associado ao elemento Czinho do conjunto B. Observe que para valores de x diferentes, eu tenho também valores de y, ou seja, valores da f de x também diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos sim uma função dita função injetora. Observe novamente o exemplo. O conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. O conjunto B, formado pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho. E vamos associar novamente. O elemento 1 do conjunto A associamos ao elemento Azinho do conjunto B. O elemento 2 do conjunto A associamos ao elemento Bzinho do conjunto B. E o elemento 3 do conjunto A associamos ao elemento Bzinho do conjunto B. Observe que agora nós temos dois elementos, o elemento 2 e o elemento 3, que são diferentes, associados ao mesmo elemento do meu conjunto B. Ou seja, eu tenho dois elementos do meu domínio associados a um único elemento da minha imagem. Então, isso não pode acontecer na função dita injetora. Eu não posso ter dois valores de x diferentes associados ao mesmo valor de y, ao mesmo valor numérico da minha função. Então, nesse caso daqui, nós não temos a função injetora, porque eu tenho dois x diferentes associados ao mesmo f de x. Vamos ver agora alguns exemplos numéricos para a gente trabalhar um pouco. Então vamos ver se a função f de x igual a x ao quadrado é ou não uma função injetora. Como é que a gente faz? Nós vamos pegar dois valores simétricos e vamos ver se eles darão o mesmo resultado ou se eles darão resultados diferentes. Se eles derem o mesmo resultado, significa que a minha função ela não é injetora. Se eles derem resultados diferentes, significa que a minha função ela é injetora. Então vamos lá. Tomemos o valor de menos 2. Então a f de menos 2 será igual a menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Tomemos agora a f de 2. Valores simétricos. Tomei menos 2, vou tomar 2. A f de 2 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, que também é 4. Observe que eu tenho valores de x diferentes. Eu tenho
menos 2 e 2, e o mesmo valor da minha função, o mesmo valor numérico da minha função, que é 4. Eu tenho valores de x diferentes e o mesmo valor de y, o mesmo valor da minha função. Portanto, essa função f de x igual a x ao quadrado, ela não é injetora. Vamos a um outro exemplo. F de x igual a x ao cubo. Tomemos novamente dois números simétricos. Vamos pegar aqui o menos 1, que é diferente de 1. E vamos calcular a f de menos 1. A f de menos 1 ela vai ser igual ao quê? A menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1. Tomemos agora a f de 1. A f de 1 vai ser igual a 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. Observe que, para valores diferentes de x, no meu caso, o x igual a menos 1 e o x igual a 1, eu tive também o quê? Resultados de y também diferentes. Resultados da minha f de x, do meu valor numérico, também diferentes. Então, para valores numéricos diferentes de x, eu tenho também valores diferentes da f de x. Então, nesse caso daqui, eu tenho sim uma função chamada de injetora. As funções não injetoras têm seus gráficos simétricos em relação ao eixo das ordenadas eixo y. Então, as funções que não são injetoras, normalmente elas terão esse formato de gráfico, porque o que acontece aqui? Observe que para menos 2 aqui, eu tenho 4, e para 2 eu também tenho 4. Então, para valores diferentes de x, eu tenho o mesmo resultado em y. E isso não pode acontecer nas funções ditas funções injetoras. Vamos agora definir o que é a função sobrejetora. Nós chamamos uma função f de a em b de uma função sobrejetora se somente se o contradomínio é exatamente igual à imagem. Vamos lembrar o que é contradomínio e o que é imagem. Vamos lá. Então, dados os conjuntos A, formado pelo elemento 1, 2 e 3, e o conjunto B, formados pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho, observe, quando nós fazemos a associação desses valores de A aos valores de B, nós temos o conjunto todo do conjunto A é o meu domínio. O conjunto todo do conjunto B é o meu contradomínio. E o conjunto aonde chegam as setas é o que a gente chama de imagem. Então imagine que todos esses elementos se associam ao elemento B, por exemplo. Então eu tenho aqui a associação ao B, o 2 associado ao B e o 3 associado ao B. Então, observe, eu tenho um contradomínio A, B e C, mas eu teria setas apenas no elemento B. Então, a minha imagem seria formada apenas pelo elemento B. Mas vamos lá, vamos fazer a associação que vocês vão entender um pouco melhor. Então, digamos que eu associo o elemento 1 do conjunto A ao elemento Azinho do conjunto B, o elemento 2 do conjunto A ao elemento Bzinho do conjunto B, e o elemento 3 do conjunto A ao elemento Czinho do conjunto B. Observe que o meu contradomínio será o quê? A, B e C. E a minha imagem, que é onde chegaram as setas, ela também vai ser o conjunto de A, B e C. Como a imagem ela é igual ao contradomínio, esta função aqui ela seria uma função sobrejetora. Tomemos agora um outro exemplo. Então, tomemos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B formado pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho. Vamos associar o elemento 1 ao elemento A, o elemento 2 do conjunto A ao elemento Bzinho, e o elemento 3 do conjunto A ao elemento também Bzinho. Observe que nós temos o seguinte aqui agora. Nós temos que o domínio é igual a 1, 2 e 3. Nós temos que o contradomínio é igual a A, B e C. E nós temos que a imagem ela é igual a A, B. Então, observe que o meu contradomínio, que é A, B e C, é diferente da minha imagem, que só é o conjunto A e B. Então, como o meu contradomínio é diferente da minha imagem, então esta função daqui ela não é sobrejetora. Vamos falar então agora da função bijetora. Chamamos uma função f de a e b de função bijetora se somente se esta função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A cardinalidade do conjunto A, ou seja,
a quantidade de elementos desse conjunto é igual à cardinalidade do conjunto B, ou seja, a quantidade de elementos desse conjunto. Não necessariamente que se dois conjuntos tiverem a mesma cardinalidade, a função será bijetora. Eles precisam ter a mesma cardinalidade para serem bijetora, mas não necessariamente o fato de eles terem a mesma cardinalidade induz que essa função será sempre bijetora. Para que ela seja bijetora, é necessário que ela seja tanto injetora quanto sobrejetora. Tá? Mas para que haja a função bijetora, essa cardinalidade ela tem que ser igual. Vamos ver um exemplo aqui. Então, tomamos o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho. Então, o que nós temos aqui? Vamos associar o elemento 1 do conjunto A ao elemento Azinho do conjunto B. Vamos associar o elemento 2 do conjunto A ao elemento Bzinho do conjunto B. E vamos associar o elemento 3 do conjunto A ao elemento Czinho do conjunto B. Observe que esta função daqui ela é injetora, por quê? Porque cada elemento de x aqui eu tenho o quê? Um único elemento de y. Então, para x diferentes, os meus y também são diferentes. Para x diferentes, meu f de x também é diferente. E também essa função é sobrejetora. Por quê? Porque o meu contradomínio é Azinho, Bzinho e Czinho, e a minha imagem é Azinho, Bzinho e Czinho. Ou seja, o contradomínio é exatamente igual à imagem. Sendo essa função tanto injetora quanto sobrejetora, nós temos que esta função daqui ela é uma função dita bijetora. Agora nós vamos falar um pouco a respeito da função de sentença aberta. A gente já falou um pouco dela em exercícios anteriores, mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa função, porque ela é uma função extremamente interessante. Ela tem comportamentos diferentes a depender do intervalo que a gente trabalha com ela. Então a gente vai ter aqui a função 3x menos 4, que vocês já conhecem, já sabem que é uma função do tipo afim, uma função do tipo do primeiro grau, se esse x, ou seja, para valores de x menores do que 3. Então, quando eu tiver 2, 1, 0, menos 1, menos meio, eu vou estar utilizando esta lei de formação. Para x igual a 3, essa função ela vai ser constante. Ela vai ser igual a 8. Ela vai ser igual ao valor 8 para o x igual a 3. Para valores maiores do que 3, 4, 5, 5,5, 6, essa função vai ter o comportamento de uma função quadrática com o seu azinho negativo, ou seja, a sua concavidade voltada para baixo. Então, a gente consegue determinar vários comportamentos dessa função a depender do intervalo que nós estejamos trabalhando. Então, esse daqui é o gráfico da função. Observe que para valores menores do que 3, o comportamento dela é uma reta, porque é uma função afim, uma função do primeiro grau. No valor igual a 3, a função vai lá em 8. Observe que aqui está aberto, porque o valor desta função para x igual a 3, ele não é 5. Ele é igual a 8. Por isso que aqui no 8 está fechado e aqui no 5 está aberto. E para valores maiores do que 3, o comportamento dela é de uma parábola, embora aqui esteja quase parecendo uma reta, mas é uma parábola porque ela vem aqui e vai lá no 14 cortar o eixo dos y, o eixo das ordenadas. Né? Porque onde o gráfico corta o eixo das ordenadas numa função do segundo grau é sempre o termo independente, é sempre o termo que não tem incógnita, que não tem x. Né? Vamos seguir. Então, agora nós vamos definir o que é uma função par e o que é uma função ímpar. Então, seja f de a em b uma função tal que a f de x é igual a f de menos x, denotamos esta função como uma função par. Ou seja, para valores simétricos eu tenho o mesmo resultado. Então, para definir uma função par, vou pegar valores simétricos. Se esses valores derem o mesmo resultado, eu tenho uma função par. Vamos ver um exemplo. F de x igual a 2x ao quadrado. Vamos ver aqui dois valores simétricos.
menos 1 em 1, por exemplo. Né? Então, a f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 2 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 2. Então, a f de menos 1 é igual a 2. Vamos ver agora a f de 1. A f de 1 vai ser 2 vezes 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, observe que para valores simétricos, eu tenho o quê? O mesmo resultado. Então, esta função daqui é dita uma função par. Vamos definir agora o que seria uma função ímpar. Seja f de a em b uma função tal que a f de x é igual a menos a f de menos x. Denotamos esta função como uma função ímpar. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Na função par, eu pego valores simétricos, se derem o mesmo resultado, ela é uma função par. Na função ímpar, eu pego valores simétricos. Se eles derem valores simétricos, ou seja, um positivo e o outro negativo, eu tenho que essa função será uma função ímpar. Vamos a um exemplo. F de x igual a 2x elevado ao cubo. Vamos pegar dois valores simétricos novamente e ver o que acontece. De novo, vamos pegar menos 1 e 1. Aí você pergunta, professor, por que você está pegando menos 1 e 1? Porque, obviamente, é bem mais fácil a gente fazer o cálculo com menos 1 e 1 do que eu pegar, por exemplo, menos 10.000 e mais 10.000. Né? Então, é mais fácil a gente pegar valores baixos, principalmente o menos 1 e 1, porque, afinal de contas, o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, então facilita a nossa vida. Então, pegando menos 1 e 1 e calculando os valores numéricos para essa função daqui, nós vamos ter f de menos 1 será 2 vezes menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Vezes 2, menos 2. Vamos agora calcular o f de 1. F de 1 será 2 vezes 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Então, observe que eu tenho, para valores simétricos, eu tenho menos 1 e 1. Eu tive o quê? Resultados também simétricos. Menos 2 e 2. Então, quando eu tenho para x simétricos, resultados simétricos, eu digo que a minha função é uma função do tipo ímpar. Então, vamos lá, só recapitulando. Se eu pego dois valores simétricos e obtenho o mesmo resultado, a minha função é par. Se eu pego valores simétricos e obtenho resultados também simétricos, a minha função é uma função ímpar. Vamos a uma observação. Se tivermos uma função polinomial com somente graus pares, essa função será par. Se tivermos apenas graus ímpares, essa função será ímpar. Se tivermos graus pares e ímpares, dizemos que a função não tem paridade. Observe o que vai acontecer aqui. Temos a função f de x igual a 4x à sexta mais 3x à quarta mais 1. Cada pedacinho dessa função daqui, como ela é uma função polinomial, ele é chamado de monômio. E observe que os graus dos monômios aqui são todos pares. Eu tenho aqui o grau 6, eu tenho aqui o grau 4, e esse daqui que não aparece o valor de x, né, que não aparece x aqui, eu tenho x elevado a zero. Então aqui o meu grau é zero. Então eu tenho grau 6, grau 4 e grau 0. Todos eles graus pares. Vamos ver o que acontece em relação à paridade dessa função quando eu só tenho apenas graus pares na minha função polinomial. Então vamos tomar a f de menos 1 e ver o que acontece. A f de menos 1 vai ser igual a 4 vezes menos 1 elevado a sexta, mais 3 vezes menos 1 elevado a quarta, mais 1. Menos 1 elevado a sexta, isso aqui vai dar igual a 1. Menos 1 elevado a quarta também vai me dar igual a 1. Então, fica 4 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 1. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Então, a f de menos 1 será igual a 8. Vamos calcular agora a f de 1. A f de 1 será igual a 4 vezes 1 elevado a sexta, mais 3 vezes 1 elevado a quarta, mais 1. 1 elevado a sexta é igual a 1. 1 elevado a quarta também é igual a 1. Então, nós vamos ter 4 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 1. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Então, a f de 1 também será igual a 8. Observe que nós tivemos valores simétricos,
x igual a menos 1, x igual a 1, e y e valores numéricos para esses valores iguais. Então, isso é uma característica da função par. Eu tenho valores simétricos para x e o mesmo valor para y. Vejamos agora esse exemplo. F de x igual a 4, x elevado a quinta, mais 3 vezes x elevado a terceira, mais x. Observe que os monômios agora aqui têm grau 5, 3 e 1, que são todos ímpares. Vamos ver o que acontece em relação à sua paridade. F de menos 1 vai ser 4 vezes menos 1 elevado a quinta, mais 3 vezes menos 1 elevado a terceira, mais menos 1. Menos 1 elevado a quinta é igual a menos 1. Menos 1 elevado a terceira é igual a menos 1. Então, nós vamos ter 4 vezes menos 1, menos 4, 3 vezes menos 1, menos 3, mais menos 1, menos 1. Vamos ter aqui menos 4, menos 3, menos 4 menos 3, menos 7, menos 1, igual a menos 8. Então, a f de menos 1 será igual a menos 8. Vamos a f de 1. A f de 1 será igual a 4 vezes 1 elevado a quinta, mais 3 vezes 1 elevado a terceira, mais 1. 1 elevado a quinta é igual a 1. 1 elevado a terceira é igual a 1. Então, vamos ter 4 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 1. 4 vezes 1 a 4, 3 vezes 1 a 3. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Então, a f de 1 será igual a 8. Observe que para valores simétricos nós tivemos também imagens simétricas aqui. Então, eu tenho aqui que a f de menos 1 deu menos 8 e a f de 1 deu 8. Valores simétricos em x, valores simétricos em y, que é uma característica da função impar. Vamos trabalhar agora com função inversa. Chamamos uma função de inversa de f de a em b, a função denotada por f menos 1 de b em a. Então, suponhamos que nós tenhamos a função que leva os elementos de a nos elementos de b. Então, eu associo o elemento 1 ao elemento azinho, o elemento 2 ao elemento bzinho e o elemento 3 ao elemento czinho. O que vai acontecer com a função inversa? Então, digamos que nós tenhamos o conjunto B formado por A, B e C, Azinho, Bzinho e Czinho, conjunto A por 1, 2 e 3. Observem que os conjuntos são os mesmos. A gente só mudou a ordem desses conjuntos. Então, o que vai acontecer aqui? Essa função inversa, ao invés dela associar 1 ao A, ela vai associar o A ao 1. A função inversa, em vez de associar o 2 ao B, ela vai associar o B ao 2. A função inversa, em vez de associar o 3 ao C, ela vai associar o C ao 3. O que vai acontecer? O que na função era x, que era 1, 2 e 3, agora na função inversa vai ser o meu y, 1, 2 e 3. E o que era y na função, que era o azinho, bzinho e czinho, agora na função inversa vai ser o meu x, azinho, bzinho e czinho. Vamos aprender a calcular a função inversa de uma função? Vamos lá. É bem simples e bem prático, bem rápido, bem tranquilo, tá? Então vamos ao exemplo. Vamos calcular a função inversa da função f de x igual a 2x menos 7. Como é que a gente faz para calcular a função inversa de uma função? Então, em primeiro lugar, nós vamos chamar esse f de x aqui de y. Primeiro ponto. Então, no lugar do f de x, nós vamos colocar o y. E observe que o resto a gente repete exatamente da mesma forma como está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. O que for y aqui, eu vou colocar como x. E o que for x aqui, eu vou colocar como y. E vou calcular o valor do meu novo y. Então, vamos lá. Vou trocar o que for x vai virar y, o que for y vai virar x. E vou calcular o valor do novo y. Então, vamos lá. Trocando o que é x por y, o que é y por x. Vamos lá. Troquei. Então, aqui era y, virou x, e aqui era x, virou y. O resto permanece da mesma forma. Agora, nós vamos calcular o valor desse novo y daqui,
seja, tudo que não for y vem para esse lado daqui, que é o segundo membro, e tudo que for y para o primeiro membro, para a gente calcular o valor desse y. Então, passando esse y para o primeiro membro, nós temos menos 2y. Passando esse x para o segundo membro, nós temos menos x. Então, nós temos que menos 2y vai ser igual a menos x menos 7. Observe que a incógnita que eu quero, que é o y, agora ela está negativa. Então, precisamos multiplicar por menos 1. Nós vamos ter que 2y vai ser igual a x mais 7. Isolando o valor de y, nós temos que y vai ser igual a x mais 7 sobre 2. E essa função daqui, do meu novo y, é que vai ser a função inversa de f de x igual a 2x menos 7. Então, a função inversa de f de x igual a 2x menos 7 é igual a x mais 7 sobre 2. E como é que a gente coloca isso? F menos 1 de x vai ser igual a x mais 7 sobre 2. Vamos a um novo exemplo. Então, nós temos agora que calcular a função inversa da função f de x igual a 4x menos 7 sobre 2x menos 1. Vamos lá de novo. Como é que foi que a gente fez para calcular a função inversa? Em primeiro lugar, transformar f de x em y. Então, isso daqui vai ter y igual a 4x menos 7 sobre 2x menos 1. Primeiro ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trocar. O que for y vai virar x e o que for x vai virar y. Vamos lá. Temos então aqui que x, que era y virou x, é igual a 4y menos 7 sobre 2y menos 1. O que for y vira x e o que for x vira y. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular o valor do novo y. Observe que nós temos aqui o valor 1 aqui embaixo. Esse valorzinho 1 aqui embaixo. E nós vamos fazer uma multiplicação em cruz ou proporção aqui para nós conseguirmos calcular esse valor de y. Então, nós vamos ter 1 vezes esse valor daqui de 4y menos 7, que é igual a x vezes esse valor daqui de 2y menos 1. Vamos lá. Então, nós temos x vezes 2y menos 1 é igual a 1 vezes 4y menos 7. De novo, x vezes 2y menos 1, 1 vez 4y menos 7. Vamos fazer a distributiva agora aqui e aqui também, para nós conseguirmos isolar o valor de y mais tarde. Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter x vezes 2y vai ficar 2yx. X vezes menos 1 vai ficar menos x. Igual. 1 vezes 4y vai me dar 4y. 1 vezes menos 7 vai me dar menos 7. Agora nós queremos o quê? O valor de y. Então, tudo que for y tem que estar no primeiro membro e o que não for y vai estar no segundo membro. Então, nós vamos passar esse 4y para esse primeiro membro e esse menos x nós vamos passar para o segundo membro. Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui 2yx. Eu tinha 4y aqui, passando para o outro lado, menos 4y. Igual. Era menos x, passando para o outro lado, mais x. E o menos 7, como permaneceu do mesmo lado, permanece menos 7. Vamos colocar agora o y em evidência. Observe que eu tenho y aqui e tenho y aqui. Poderia colocar 2y em evidência? Poderia também colocar o 2y em evidência. Mas vamos lá. Colocando y em evidência, nós temos y que multiplica. Observe, como é que eu faço para saber como colocar em evidência? Eu coloco o y para fora e vejo que não tem y aqui. Observe, eu tenho y aqui do lado de fora. Tirando o y aqui, fica quem? 2x. Olha ele aqui. Colocando aqui o y do lado de fora, eu tenho quem aqui? Menos 4. Olha ele aqui. Pronto, a gente conseguiu colocar em evidência. Então, eu tenho y vezes 2x menos 4 é igual a x menos 7. Observe que o y está multiplicando esse fator aqui. Esse fator vai passar para o outro lado
dividindo. Então, eu tenho que y vai ser igual a x menos 7 dividido por 2x menos 4. Essa daqui é a função inversa da função 4x menos 7 sobre 2x menos 1. E como é que a gente coloca? F menos 1 de x vai ser igual a x menos 7 sobre 2x menos 4. Essa é a função inversa da função f aqui. Tá? Vamos ao próximo exemplo. Essa função ela é um pouquinho mais complicada de fazer. Eu entendo que talvez muitos não tenham conseguido entender, mas pausa o vídeo agora e ouve de novo a explicação. Tenta fazer, você fazer, para que você possa entender o processo. Tá? O processo é sempre o mesmo. Como é que eu faço a inversa de uma função? Vamos lá. De novo, falando do processo. Tá? Eu vou pegar a minha função f e vou substituir por y. É o primeiro ponto para a inversão da função. Depois, o que eu faço? Eu troco o que é x vira y, o que é y vira x. E aí? Tá, beleza, já troquei. E agora, o que eu faço? Eu vou calcular o valor do novo y. Tá? Então, a gente vai trabalhar com equações para calcular o valor do novo y. Achei o valor do novo y. Pronto. Então, essa é a função inversa da função. Ok? Vamos a mais um exemplo. Temos aqui, então, agora 2x ao quadrado menos 7. Vamos calcular a função inversa desta função. Então, de novo, o que eu faço? No lugar da f de x, eu coloco o y. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá, isso, exatamente. Eu vou trocar o que é x vira y e o que é y vira x. Beleza? Vamos calcular, então, agora o que? O valor do novo y. Vocês não esperem. Olha só. Então, calculando o valor do novo y, a gente vai passar esse membro para cá, esse elemento para cá, e vamos passar esse outro elemento para cá. Então, nós vamos ficar com menos 2y ao quadrado é igual a menos x menos 7. Pronto. Observe que a incógnita que eu quero está negativa. Então, nós precisamos multiplicá-la por menos 1. Vamos ter que 2y ao quadrado vai ser igual a x mais 7. Passa o 2 para o outro lado. Nós vamos ter que y ao quadrado vai ser igual a x mais 7 sobre 2. Como é que a gente passa esse quadrado para o outro lado? Esse quadrado para o outro lado ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada. Tá? Então, a gente teria que a f menos 1 seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. Só que tem um detalhe. Né? Qual é o detalhe, professor? Observe o seguinte. Se eu pego aqui o valor 1, por exemplo, tá? O valor 1, pegar f menos 1 de 1 aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter 1 mais 7, vai dar 8, sobre 2 vai dar o quê? Vai dar 4. Eu vou ter mais ou menos a raiz de 4. Tá? Ou seja, quanto é que é a raiz de 4? 2, beleza. Então, para 1, eu teria mais ou menos 2. Ou seja, para um valor de x, eu teria 2 valores de y. Aí eu pergunto a vocês agora, vocês têm que estar espertos em relação a isso. Tá? Tem que estar esperto. Olha só, isso é função ou é o caso do guloso? Eu tenho um x com 2 y. É o caso do guloso. Então, isso daqui não é uma função. Tá? Então, isso daqui não é uma função. Então, eu não posso afirmar de que esta função daqui é a inversa dessa daqui. Por quê? Porque simplesmente isso daqui não é uma função. Tá? Isso daqui não é uma função. Aí vocês me perguntam, sim, professor, beleza, tá? E qual é a função inversa desta função daqui? A função inversa desta função daqui simplesmente não existe. Essa função ela não é inversível. Ela não tem função inversa. Oxe, como assim não tem função inversa? Ela não tem função inversa porque ela não é bijetora. Ela não é bijetora porque ela não é o que? Injetora. Se vocês observarem essa função daqui, ela não é injetora. Se a gente colocar dois valores simétricos, muito provavelmente a gente vai ter o mesmo valor. Tá? Então
Então, ela não é injetora e, portanto, não é bijetora. Para que uma função seja inversível, para que uma função tenha inversa, é necessário que ela seja bijetora, ou seja, de que ela seja tanto injetora quanto sobrejetora. Tá? Então, como essa função ela não é injetora, portanto, ela não é bijetora e, portanto, ela não tem o que? Função inversa. Isso daqui não é função. A gente tem que prestar atenção nisso, tá, gente? Vamos lá, mais um exemplo. Vamos pegar agora aqui a f de x igual a 3x menos 2 sobre 4. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular a função inversa? Pega, no lugar do f de x, eu vou colocar o quê? Y. Então, y vai ser igual a 3x menos 2 sobre 4. Agora, em vez, o que é y vira x e o que é x vira y. Vamos lá, beleza. Vamos fazer de novo o quê? Uma multiplicação cruzada, lembrando que aqui tem um umzinho aqui embaixo. Como é que fica isso daqui? Vai ficar 1 vezes 3y menos 2 igual a x vezes 4. Então, ficou 3y menos 2 igual a 4x. Eu quero o valor desse novo y. Como é que eu faço? Esse menos 2 vai passar para cá. E o 3 vai passar para cá, dividindo. Então, y vai ser igual a 4x mais 2 sobre 3. Essa é a função inversa da função 3x menos 2 sobre 4. A função f menos 1 de x igual a 4x mais 2 sobre 3. Vamos a mais um exemplo. A f de x igual a 3x menos 5. Eu vou pedir que vocês parem agora o vídeo e tentem fazer a função inversa desta função. Tenta fazer naquele mesmo formato, só lembrando. Transforma f de x em y e troca o que é x vira y, o que é y vira x e calcula o valor do novo y. Tenta fazer aí e daqui a pouco a gente volta. Beleza, então vamos lá. Vamos trocar o y por x e o x por y. Né? Lembrando que aqui vai ficar y igual a 3x menos 5. Né? Y igual a 3x menos 5. Então, trocando, a gente vai ter x igual a 3y menos 5. Vamos lá. Agora achar o valor do novo y. Então, trago o y para cá, trago o x para cá. Então, vai ficar menos 3y igual a menos x menos 5. Como o y aqui está negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. 3y igual a x mais 5. E y igual a x mais 5 sobre 3. Essa é a função inversa da minha função 3x menos 5. f de menos 1 de x vai ser igual a x mais 5 sobre 3. Acertaram? Beleza, massa. Vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui. Pegar a função e a sua inversa, que a gente acabou de calcular. Tá? Vamos calcular aqui para alguns valores. Vamos calcular a f de 1 aqui e ver o que acontece. A f de 1 vai dar igual a 3 vezes 1 menos 5. Então, isso aqui vai me dar menos 2. E observe o que nós temos. Que a f de menos 2, que é o resultado dessa função aqui, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, que foi o valor de x que eu calculei nessa f de menos 2. De fato, aqui o que era x virou y e o que era y virou x. Vamos a mais um exemplo. F de menos 1. A f de menos 1 vai dar 3 vezes menos 1 menos 5. Isso aqui vai dar menos 8. Vamos pegar agora a f menos 1 de menos 8 e ver se realmente vai dar menos 1. Olha aqui, deu menos 1. Então, de fato, o que era x aqui na f virou y na f menos 1. E o que era y na f virou x na f menos 1. E olha como é que ficam os pontos, né? Na f era 1 e menos 2. Na f menos 1 vai virar menos 2 e 1. Na f era menos 1 e menos 8. Na f menos 1 vai ser menos 8 e menos 1. Que é x vira y
o que é y vira x. Vamos ver agora o comportamento do gráfico da função inversa em relação à função. Então, tomemos a função que nós estávamos trabalhando. F de x igual a 3x mais 5. Vamos ver o gráfico da função inversa. Este é o gráfico da função inversa. A gente vai poder notar, mais tarde, nessa função não fica tão clara, a gente vai voltar a ela daqui a pouco, que há uma espécie de simetria em relação ao gráfico e o gráfico da sua inversa. Tá? Vamos a mais um exemplo que a gente vai conseguir descobrir um pouquinho melhor que simetria é essa. Olha essa função agora. Essa função é a função 4x menos 7 sobre 2x menos 1 que a gente fez lá atrás, a função inversa dela. Esse é o gráfico da inversa, que é a função x menos 7 sobre 2x menos 4. Observe que há uma simetria aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem notar que há uma simetria aqui em relação a quem? Em relação à primeira bissetriz, a B13, que a gente já havia comentado a respeito dela em outra aula. Né? Então, a função e a sua função inversa, os seus gráficos, eles são simétricos em relação a B13, em relação à primeira bissetriz. Ou seja, a distância entre esta bissetriz e o gráfico à sua direita é exatamente igual à distância entre a bissetriz e o gráfico à sua esquerda. Existe essa simetria. E também em relação aos gráficos mais distantes dela. Se a gente calcular a distância entre esses gráficos, elas serão exatamente a mesma. Então, o que a gente pode dizer? Que o gráfico da função em relação à sua inversa, eles são simétricos em relação à primeira bissetriz. Voltando ao nosso primeiro caso, a gente tem também esta simetria aqui. Né? Então, o gráfico da função em relação à sua inversa, eles são simétricos em relação à primeira bissetriz. Existe uma propriedade que nos diz o seguinte, que o domínio da função inversa ele é igual à imagem da função. Então, como é que eu vou calcular a imagem da função, professor? Basta eu calcular o domínio da função inversa. Então, para calcular a imagem de uma função, em primeiro lugar, eu vou calcular a inversa dessa função e depois tirar ou calcular o domínio desta função inversa. O domínio desta função inversa será exatamente igual à imagem da minha função. Vamos ver um exemplo. Tomemos aqui a função f de x igual a 3x menos 15. Só por uma curiosidade. Qual é o domínio desta função daqui? Como é que a gente calcula domínio mesmo que eu esqueci? Aquelas duas perguntinhas. Existe incógnita no denominador de raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Não temos incógnita no denominador, não temos raiz de índice par envolvendo essa incógnita. Portanto, o domínio é igual ao conjunto dos números reais. Domínio. Vamos calcular a imagem. Como é que a gente calcula a imagem? Vamos calcular a inversa dessa função. Primeiro ponto. Vamos lá. Então aqui eu vou chamar de y igual a 3x menos 15 e vou inverter o que é x vira y, o que é y vira x. Então vamos lá. Virou x. Agora eu vou calcular o valor do novo y. Calculei o valor do novo y. Pronto. Essa daqui é a minha inversa da função 3x menos 15. E agora, tendo a inversa, eu calculo o domínio dessa função. Então, vamos fazer de novo as duas perguntas. Existe incógnita no denominador? Não. Existe raiz de índice par envolvendo essa incógnita? Também não. Então, o domínio dessa função inversa é igual a quem? Ao conjunto dos números reais. Mas quem é o domínio da função inversa? Ele é exatamente igual à imagem da minha função. Então, eu posso dizer que a imagem da minha função aqui ele é igual ao domínio dessa função, que é igual ao conjunto dos números reais. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho então a função aqui f de x igual a 2x menos 4 sobre 3x menos 15. Mais uma vez, vamos calcular a inversa dessa função. Calculei a inversa.
Estamos de posse da inversa dessa função. Ah, não entendi ainda como calcular a inversa. Pausa o vídeo e tenta entender como fazer de novo. Volta os vídeos, tenta rever, faz de novo. Tá? A gente vai ter mais exercícios a respeito de função inversa, a respeito de classificação de funções nas próximas aulas. Mas tenta entender um pouco melhor essa questão de como calcular essa função inversa. Tá? Então vamos lá. Agora, tendo posse da função inversa, eu vou calcular o que? O domínio desta função. Né? Qual é o domínio dessa função? Temos que fazer aquelas duas perguntas. Existe incógnita no denominador? Sim, existe. Existe raiz principal envolvendo essa incógnita? Não, não existe. Esse domínio vai ser o domínio fração, que nós temos apenas o que? Denominador diferente de zero. Então, o denominador quem é? 3x menos 2 vai ter que ser diferente de zero. Então, vamos lá. Se 3x menos 2 é diferente de zero, x tem que ser diferente de quem? De 2 terços. Se x é diferente de 2 terços, como é que é o domínio dessa função? R menos 2 terços. Se é R menos 2 terços, e esse é o domínio da função inversa, quem é a imagem da minha função? A gente sabe que a imagem da função é exatamente igual ao domínio da inversa. Então, a imagem dessa função vai ser exatamente igual a isso daqui, ou seja, conjunto dos números reais menos 2 terços. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço.